Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes de Marinha, a todos os ministros, irmãos e irmãs em diferentes países. Hoje, sexta, 3 de janeiro desse ano de 2025, temos como tema umas palavras de saudação que nos deu o Dr. William Soto Santiago, dia 25 de abril de 2016, em Torreón, Coahuila, México. Procuramos no livro do Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7 em diante, diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Em um estudo bíblico, nesta citação desse verso, ele sublinha e circula a parte onde diz: o mistério de Deus se consumará. Isso ele sublinha e circula. E aí embaixo ele escreve: o sétimo selo é igual à segunda vinda de Cristo, velado em carne. O sétimo selo é igual à segunda vinda de Cristo, velado em carne. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a palavra encarnada no último dia, o qual foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, sábado 5 de julho de 2008, em Cali, Colômbia, nos diz: estará Elias, aparecerá também o ministério, além do ministério de Elias, manifestará o ministério de Moisés e também o ministério de Jesus, que são os ministérios prometidos para serem repetidos no último dia. E porquanto era o anjo do pacto quem os operou em Moisés, em Elias e em Jesus, os operará novamente no último dia. Teremos no nosso meio, no último dia, a palavra encarnada, prometida para o último dia, e as obras que foram prometidas que Deus fará no último dia. E vamos estar braço a braço respaldando todos esses projetos divinos que estão prometidos para serem realizados pelo Verbo encarnado no último dia. E veremos aparecer a tenda catedral, veremos aparecer a pregação, as pregações que haverão ali, ou seja, que vejam que no cumprimento da visão da carpa há pregações, ou seja, consequentemente tem que haver um véu de carne no qual Deus estaria se manifestando e falando o Espírito Santo ao povo através desse instrumento. Diz: e veremos aparecer as pregações que haverão ali, veremos aparecer os chamamentos, veremos aparecer a parte da oração pelos doentes. Todas estas coisas as veremos aparecer, mas lembrem que tudo começa em uma forma progressiva. Vejam, a terceira etapa é por meio do Espírito Santo operando o ministério de Jesus, Elias e Moisés, e é por meio desse instrumento. E essa terceira etapa é pela palavra falada. Ou seja, que o primeiro e mais importante é a revelação, a fé de rapto, a qual está contida nos trovões. Vamos ver aparecer os chamamentos, ou seja, são etapas e fases do sétimo selo, da terceira etapa. Vamos ver aparecer a parte da oração pelos doentes, essas coisas todas vamos ver aparecer. E também vai chegar o tempo em que vamos ver aparecer os mortos em Cristo, que vão ser ressuscitados, e os vivos que vão ser transformados. Vejam, tudo tem uma ordem e um tempo, e Deus não se adianta e muito menos se atrasa. Agora, olhem na página 115 do livro de citações. No parágrafo 10, 19, nos diz:
É o tempo da unidade de Deus e a sua noiva. E eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada. Eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está ali. Estão esperando a dinâmica que a levará da terra à glória no rapto. A dinâmica nesta igreja vai ser o preenchimento do Espírito Santo. Aí à esquerda desenha uma pedra angular e as eras. Que trabalhamos em uma pequena medida, enquanto a cabeça de pedra vem se unir com o corpo. Mas quando a cabeça e o corpo se unam, então todo o poder do Espírito Santo a levantará exatamente assim. Até os mortos em Cristo, de centenas de anos, se levantarão na beleza de sua santidade, e haverá um voo pelos céus. Aí embaixo ele escreve, ou seja, ele desenha uma estrela de Davi à esquerda, abaixo, nesse canto, e escreve a mecânica, depois embaixo escreve a dinâmica e uma seta aí para uma pedra angular que ele desenha ali, e as eras na parte de baixo. E embaixo da dinâmica ele escreve o preenchimento. E na esquerda em cima ele escreve a pedra angular. E em cima, vejam, ele escreve várias escrituras. Apocalipse 11:3. Vamos ver aqui. 9 ou 19, do 11 a 19. 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E também escreve aí a ressurreição e o rapto. Agora, essas escrituras estão aí no meio, porque vejam, na 10:12, que aí também corresponde a essas escrituras, ou seja, que tanto é para esse parágrafo 10:19 como para o 10:12, porque veja o que diz em 10:12, diz: sendo Lutero o primeiro reformador, ele trouxe a justificação, e veio Wesley com santificação, vieram os pentecostais com o batismo do Espírito Santo, a igreja constantemente se fazendo em minoria, entrando a um poder mais poderoso. Quando o inimigo venha como uma corrente, ele escreve aí rio. Em cima de corrente ele escreve rio. O Espírito de Deus levantará bandeira contra ele. E agora já deixamos a era pentecostal. À esquerda ele desenha aí uma pedra angular e as eras e a sétima era, e uma seta e a pedra angular. E em cima desse parágrafo ele escreve: Deus levantará a bandeira com o inimigo. E aí é que eu digo que à direita, nesse parágrafo, abaixo à direita, estão essas escrituras, Apocalipse 11:3, e também 19, do 11 ao 19, 7, versículo 2, e 14, versículo 1. E aí é que ele escreve, em cima de 10 e 19, a ressurreição e o rapto. Agora nós também passamos a página 116, vejam aí, no parágrafo 10:28, nos diz: com certeza eu creio que quando essa noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, até tal ponto que arrancará da terra no rapto. Deus prometeu. E aí em cima ele escreve: batismo do Espírito Santo é igual à plenitude. E escreve também: virá um estrondo do céu. Na mensagem, Deus se refletindo, nos diz o Dr. William Soto Santiago, que foi pregado 25 de dezembro de 1992, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e o sétimo anjo mensageiro, na página 469 do livro dos selos em espanhol, disse: esse é o anjo que era mais sobressalente de todos,
E esse é o que tem o sétimo selo. Vamos ler um momentinho aí, essa escritura, esta porção que está no livro dos selos, na página 469, onde ele faz referência aí, diz: E notaram que eu disse que um desses anjos era muito estranho. Me pareceu muito diferente dos outros. Ele estava em uma constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. Eu disse que tinha o peito assim robusto e estava voando ao Oriente. Eu disse também que me levantou, me ergueu. Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual tem me mantido como uma pergunta em minha mente a minha vida toda. Agora vejam aqui. Nesse livro dos selos, livro dos selos vermelho, ele escreve ali: o anjo que tinha o 7º selo é igual ao anjo de Jesus. E também escreve um desses anjos era muito estranho. Aí ele escreve Moisés e Elias. E também ele escreve era o que tinha o 7º selo igual. Moisés e Elias têm a segunda vinda do Senhor. E também escreve aí quem é o homem na qual cumpra a segunda vinda. Agora vejam que esse anjo, que era muito diferente dos demais, esse anjo que tem o 7º selo é o anjo que tem a segunda vinda do Senhor. Agora esse anjo tinha que se fazer carne. Agora vejam também, neste azul ele também escreve embaixo: do oeste ao leste veio o anjo e a sua mensagem, o 7º selo. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui: esse é o anjo que tem o 7º selo. Esse anjo que no Ocidente estava ali, na constelação, olhando para o Oriente, sabendo que o que está no Ocidente tem que ir para o Oriente. Ou seja, que ele sabe que ele tem que ir ao Oriente. Continua dizendo: é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual, no fim do tempo, estará no Ocidente, já concluídas as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Ou seja, já terminado a dispensação da graça, já terminada a dispensação da graça, fechada a porta, sendo um mensageiro dispensacional, a sua mensagem é para todos os que vão entrar à dispensação do reino, começando com os escolhidos dentre os gentios e depois passando aos escolhidos do povo hebreu. Na página 81 do livro de Citas, parágrafo 690, nos diz: Sueño del hermano Jackson sobre la pirámide parcialmente. Él dijo: miré sobre esto, la luz nunca ha caído en olhei ello sobre antes. isso, a luz nunca caiu sobre ele antes. Quando todos se levantaram, Aí dibuja a la derecha una piedra aí à angular direita ele y las desenha uma edades. pedra angular e as eras. Quando todos se O levantaram, sonho do yo irmão les dije Jackson que se sobre a fijaran pirâmide en parcialmente, eso. ele Y disse: todos eu vinieron olhando para ver isso, a luz dentro. nunca caiu Pero él sobre dijo ele que antes. mientras Quando ellos todos se miraban, levantaram, mandei miró por que el olhassem e todos viram, rincón ver o de su interior, ojo. mas ele disse que enquanto escreve eles allí, olhavam, ele rabo del olhou ojo, pelo rabo del canto ojo. do olho. Está E ele por escreve aí, miró canto así do por olho. el rabo del ojo. Ele olhou assim pelo canto do olho. Creo que era. Creio y que me era. vio a mí. E me viu. Me fui, escreve Fui Elías, para o lado, me fui a un lado ele y escreve comencé a Elias, ir e al comecei a oeste, ir hacia para la o caída del oeste, sol, em direção ao pôr do subiendo sol, una loma, subindo uma bajando colina, una loma, descendo uma subiendo colina, una loma, subindo uma bajando colina, una loma, descendo uma colina, hasta que me fui até completamente ficar de su vista. completamente fora da sua vista, E ele escreve fora de vista. à la derecha, E ele escreve à oeste, direita oeste, Tucson.
Tucson, tipo de América Latina e el Caribe. tipo América Latina e o Caribe. Disse ele, então os irmãos se viraram depois de um tempo e disseram: ele se foi? Para onde foi? E ele disse: alguns foram por ali, alguns por um caminho, outros por outro, mas alguns ficaram e olharam para o que eu lhes disse. E à direita ele desenha uma estrela de Davi e escreve: poucos ficaram e olharam o que eu disse. Ele escreve: te verei na ilha. Ele escreve embaixo: poucos ficaram e olharam o que eu disse, te verei na ilha. E em cima ele escreve: Elias se foi ao oeste, ao pôr do sol. Agora vejam como ele diz ali que poucos ficaram olhando o que ele tinha dito. Por isso ele, em muitas mensagens, nosso irmão William nos dizia: esquadrinha a mensagem do irmão Branham, porque como ele disse, como disse o precursor, como seria a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, assim é que os escolhidos teriam que esperar e recebê-la. Como ele disse que seria, assim se cumpriria. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo: e vejam, tudo isso foi refletido, mostrado lá nessa nuvem de 8 anjos que foi fotografada. Ali Deus estava refletindo algo grande que ele estaria fazendo na terra. E ali mostrou os 7 anjos das 7 eras passadas. Agora, no céu, Deus mostra as coisas que depois Ele vai fazer na terra. Encontramos também que os 7 anjos mensageiros retornarão aos escolhidos das eras, o qual eles foram seus mensageiros. Eles retornarão à ressurreição dos mortos em Cristo, retornarão nesse tempo final e se unirão ao anjo mensageiro, que foi muito diferente ao 7º anjo mensageiro. Agora vejam onde se unirão quando eles retornem na ressurreição nesse tempo final. Então se unirão a este mensageiro, onde este anjo que era muito diferente dos demais, diferente ao 7º anjo mensageiro, a este instrumento onde esse anjo está manifestado, é que eles vão retornar. E eles estarão aqui na terra em uma grande reunião que se efetuará no fim do tempo. Por essa razão, ao 7º anjo mensageiro foi mostrado inúmeros eventos que se realizarão no fim do tempo, onde a glória de Deus estará manifestada e onde a coluna de fogo estará efetuando inúmeras coisas maiores. E foi dito, ou melhor, ele disse: eu vi a coluna de fogo que sempre me acompanha. Eu vi que se foi de mim e se foi para falar a outra pessoa. Veja na porção aqui da mensagem o 3º Êxodo. Nessa mensagem, na página 41, vejam, nos disse, falando aqui, o nosso irmão Branham, nesta porção, página 41 diz: quando Pedro esteve na prisão, o pilar de fogo entrou e abriu as portas e o tomou e levou fora. Isso é correto. Onde esse pilar de fogo os guiou? Agora lembre, Moisés não era o pilar de fogo. Ele era um líder ungido sob este pilar de fogo. E o pilar de fogo indicou apenas a sua mensagem com sinais e maravilhas. E este pilar de fogo lhes guiou à terra que Deus lhes prometeu, onde ele mesmo seria encarnado entre eles algum dia. E aí à esquerda ele escreve: feito carne. Isso é correto? O que eles fizeram? Murmuraram, se incomodaram e todo o resto, para mostrar que era sob o sangue de um cordeiro comum. Mas dessa vez, glória a Deus, o pilar que vemos entre nós, o pilar de fogo vai nos guiar ao milênio, onde ele retornará ao seu povo neste grande reino milenial. Depois desse êxodo, onde viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que isso é correto. E ele escreve à direita aí: líder ungido com o pilar de fogo. Ungido. Agora nosso irmão William continua dizendo, onde está citando do livro de Citas,
diz, e diz nosso irmão William, e diz o nosso irmão William, e diz que depois ele foi a esse lugar onde estava a coluna de fogo falando a outra pessoa, e ele disse, e o que eu vi e ouvi ali, eu tenho que levar comigo à tumba. O irmão William disse, porque foi dito, essa é a terceira etapa e tu não dirás a ninguém. Como tinha dito em outras ocasiões, as pessoas de outras etapas anteriores do programa divino. Na página 12, nos diz do parágrafo 97, vejam, em uma porção ali, esta página 12, parágrafo 97, o parágrafo da direita, mais abaixo da metade, onde diz, então comecei a explicar-lhes o modo exato relatado a mim pelo anjo do Senhor. Essa foi a primeira e segunda etapa. E eu fiquei tão excitado querendo ensinar os ministros como pescar, que eu sacudia completamente o anzol fora da água, pegando o pescado como o tamanho do anzol. Parecia ser como o couro do pescado. Estava esticado assim sobre o anzol, e eu pensei, como eu haveria de tirá-lo? E o anjo do Senhor, atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente na minha frente, o mesmo que eu vi, um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços grandes, vestido em túnica branca, descalço, cabelo escuro. Lembrem que este é um anjo, um corpo de outra dimensão. E me olhou diretamente no rosto e disse, ele escreve aí à direita, ou seja, em cima, o anjo, um traço, 200 libras. E outra oração aí mesmo hacia arriba, e outra oração aí em cima ele fala cabelo escuro. E outra oração hacia e arriba outra oração também, em cima também, pele cor de trigo é igual oliva. Pele morena. Me mirou diretamente e olhou diretamente no rosto e disse, o que eu te disse para não fazer, tu fizeste. E eu pensei, isso é o fim de mim agora. E ele disse, a primeira vez que eu te disse que desse uma esticada lenta e guardasse silêncio a respeito dele, era quando eles colocavam as mãos nas tuas. O teu segundo puxão foi quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que ficasse em silêncio a respeito disso. Era quando eu, ali em eu ele circula, te dava as visões para que soubesse os segredos dos corações das pessoas. Enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia para tu fazer. Ao invés de guardar silêncio a respeito destas coisas, subiste a plataforma e fizeste o espetáculo público destes dons divinos. Veja o que tu causaste, uma multidão de personificações carnais. Em cima ele escreve aí, nesta porção em cima ele escreve, o anjo era o que dava as visões para saber os segredos do coração. Agora também na página 4a, ali ele relata também esta parte que nos diz que a ele foi proibido proibido ele falar. Miren, en la 4a, vejam, na 4a, parágrafo 36 diz, ele disse, tu fizeste exatamente o que eu te falei para não fazer, de pé na plataforma, tentando explicar e dizendo às pessoas, eu te disse que mantivesses para ti. E disse, olha o que tu fizeste, olha a personificação carnal que tu levantaste. Vem? E eu ouço pessoas falando, irmão Branham, o Senhor me deu um ministério que provavelmente você adquiriu mais para ele. Sim, mas simplesmente assim não. Nunca será enquanto eu esteja sobre a terra. Vejam que esse novo ministério seria operado pelo Espírito Santo já quando o reverendo William Branham não estivesse, nos dias que o irmão Branham estava
na terra não tinha se manifestado este anjo que era diferente dos demais, o qual era o cumprimento da terceira etapa, a palavra sendo falada, o qual contém os trovões, a fé de Rapto. E ele me disse que no princípio nunca seria, veja, enquanto eu viva. Agora, ele me disse aquilo. Eu ouço pessoas dizerem isso, eu sei que está mal, mas eu não quero, eu não sei como dizer isso a eles. E ele escreve à direita, em cima, não enquanto esteja na terra. E em cima ele escreve a visão da carpa, a segunda etapa, as duas etapas, a visão da carpa, as duas etapas, e ele escreve, não digas nada. Eu disse que tu mantivesse para ti, não dissesse a ninguém, nem pregasse. Agora vejam, diz o nosso irmão William, continua dizendo, por dar a conhecer as duas etapas anteriores, teve muitos problemas, e a obra de Deus teve muitos problemas, mas o anjo, mas ele disse que o anjo disse a ele, eu vou te encontrar ali, e tu não dirás a ninguém o que é essa terceira etapa, não vai dizer a ninguém o que tu vistes e ouvistes. Foi dito também, lembra o nome que tu procuravas quando tu viu a visão pela primeira vez, quando tu conhecestes a respeito disso? Todas estas coisas estão unidas, porque o nome eterno de Deus estará aí. Por que o nome eterno de Deus estará aí? Porque nesse instrumento estaria o nome eterno de Deus, nessa manifestação do anjo que era diferente dos demais. Porque ele vem com um nome novo. Agora, continua dizendo, agora ele estará realizando uma obra muito grande e muito importante em favor de todos os filhos de Deus, começando com os primogênitos de Deus e depois continuará com o resto dos filhos de Deus e com o povo hebreu. Agora encontramos também que Deus, em sonhos e visões, reflete a sua obra e Ele mesmo se reflete. É como tem um lugar aqui no livro de Citas onde ele fala e ele escreve que era o irmão Branham se refletindo. Na página 25, que esse é um dos relatos da visão da carpa, parágrafo 211 diz, em uma porção aqui, vamos ler desde o início até que nós cheguemos a essa parte onde ele escreve isso. Diz, e me foi dito, algum tempo atrás, por uma visão, que o Senhor, há alguns anos, eu acho, ou talvez um pouco mais, eu tenho escrito em um livro em casa sobre uma mudança de ministério. Então, algum tempo atrás, eu estava em uma visão e vi uma grande tenda, era um caso enorme e gigantesco. E ele mal tinha acabado de falar e muitas almas estavam no altar e eles estavam chorando com as mãos levantadas, calma e suavemente. Agora vejam, essa é uma das coisas que nós lemos alguns minutos atrás, da parte onde o irmão William nos fala, de que nós vamos vendo aí aparecendo pregações, chamamento, vamos ver aparecer oração pelos doentes. Vejam como tudo vai aí se cumprindo à medida que vai se desenvolvendo esse cumprimento do sétimo selo. Um homem simpático e de fala mansa veio à plataforma e disse, agora forme uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se prepara, e ele escreve aí, Elias se refletindo. Vê porque Deus estava se refletindo no irmão Branham. Agora vejam também na página, vamos aí à página 77 do livro de Citas, parágrafo 668, nos diz, anteontem de manhã tive uma visão e eu pensei que eu era a pessoa mais feliz que eu jamais vi. Eu estava de pé ao sol, e estava pregando o Evangelho para uma enorme e gigantesca congregação.
Aí à direita ele desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular ele faz reflexos ao redor e escreve em cima Sol. E à esquerda ele escreve Apocalipse 14, do 6 ao 9, e 19, do 11 ao 21. Isso é o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Eu só queria ver se estava sendo gravado. E eles estavam sentados em uma floresta e os raios do sol estavam brilhando sobre eles, bem aqui e ali, tomando isso, tomando a palavra. E eu sou, como sempre, muito extenso, muito tarde, pregando, muito tempo. E preguei tanto tempo até que a congregação ficou faminta por comida física. E agora aqui na página 77 ele escreve em cima, pregando no sol, Elias. E embaixo, aí nessa página 77 ele escreve, no quarto Elias se refletiu o quinto Elias, terceiro Moisés e terceiro Jesus. Agora vejam, aí continua esse parágrafo todo, que depois vocês podem ler com calma na casa de vocês. Nós já lemos. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo, por isso nós encontramos a Deus refletido em diferentes ocasiões, nos diferentes sonhos e visões que foram dados aos profetas de Deus. Agora vejam, aí nesta página 78 em cima, porque ele continua lendo aí. Vamos ler um pouquinho mais aí desta página, deste parágrafo. E alguns deles se cansaram, assim que eles se levantaram e se foram para o lado de fora para obter comida e começaram a ir para fora. E eu disse, não, eu tinha duas combinações que eu desejava juntar. Eu desejava juntar em meu sermão e o Senhor tinha me dado. E qualquer pregador sabe, quando você verdadeiramente sabe que é Deus, quando você verdadeiramente sabe que é Deus, que Deus o deu, você está apenas queimando para dizer às pessoas. E a esquerda ele escreve queimando e desenha uma estrela de Davi. E em cima aí, nesta página de cima ele escreve quarto Elias, traço a primeira conclusão na tarde. Quinto Elias, um traço a segunda culminação da noite. Agora vejam na página 123 do livro de Citas, parágrafo 10, 99, nos diz: Ele era Elohim, o Eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria se materializar. E o que ele fez? Então ele falou uma palavra e a palavra foi materializada. Na 123 abaixo, ele escreve aí, desse parágrafo, a pessoa tem que fazer algo para simbolizá-lo. E em cima ele escreve Elohim. Deus queria se fazer carne. Na 124 continua esse parágrafo, diz: Isso é a pintura toda de Gênesis a Apocalipse. Não é nada errado, é Elohim materializado para que ele pudesse ser tocado, sentido. E em cima ele escreve, a palavra falada foi materializada. Elohim estará materializado no milênio. E no milênio ali está Elohim. Continua dizendo, não é nada errado, é Elohim materializado para ele ser tocado, sentido, e no milênio ali está Elohim sentado no trono, isso é correto, com todos os seus súditos em torno dele, os que ele predestinou antes da fundação do mundo. Isso é como um homem construindo sinos ou fabricando sinos, o fabricante, cada sino tem que soar diferentemente do outro, são os mesmos materiais, mas uma quantidade de ferro, uma quantidade de aço, outro
de bronze para fazê-lo retintim, assim o fez Deus. Ele forjou isso com aquilo, e isto com aquele, e aquele com isto, até que ele obteve exatamente o que queria. E à esquerda ele desenha uma estrela de Davi e desenha ali o sino, e escreve embaixo os sinos e a sua fabricação. Agora vamos passar a 148, onde nos fala também ali no parágrafo 13 e 21. Diz, vocês têm que fazer algo para simbolizá-lo, como quando o homem pôs sal em uma vasilha e tirando a água disse, assim diz o Senhor, que haja água, que a água seja doce. E mais, Jesus apanhou água e o entornou em um jarro e o converteu em vinho. Você tem que ter algo para simbolizá-lo. E isso foi aquilo que subiu ao ar e desceu. Isso deu início a esse pequeno redemoinho, em 24 horas, havendo estremecido esse monte até fendê-lo. Isso é nessa versão, e desenha à direita a pedra angular e as eras. E em cima ele escreve, fazer algo para simbolizá-lo. Nessa outra mensagem, a abertura do sétimo selo, que nos pregou o Dr. William Soto Santiago no dia 28 de abril de 1991, em Cayey, Porto Rico, nos diz, por isso nós, no fim do tempo, embora não tivemos o privilégio de receber a um dos 7 anjos mensageiros, ministrando em nosso idioma a mensagem de alguma das 7 eras da igreja gentil, contudo, para o fim do tempo, os escolhidos têm a maior promessa de todas as promessas, a promessa da segunda vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na abertura ou materialização do sétimo selo. Nós temos a grande bênção de receber esse anjo que foi sobressalente para o sétimo mensageiro. Portanto, aos que vão estar vivendo nesse tempo, no território onde se materializa o sétimo selo, onde se abra o sétimo selo em seu cumprimento, vai ser o idioma no qual vai se abrir o sétimo selo, vai ser o idioma no qual os trovões emitirão suas vozes. Isso vai ser no idioma que se fale no lugar, na área, onde se cumpra o sétimo selo. Na página 74, parágrafo 637 nos diz, um desses dias, se Deus quiser, e se não lhes for inconveniente, vocês me permitem vir para trás, eu gostaria de vir para trás a ilha, sentar uma tenda em algum lugar e ficar umas 4 ou 5 semanas, ou alguma coisa para que nós pudéssemos ter bastante tempo. Ele escreve em cima aí, a ilha de Vitória. Porque lembrem que aí é onde ele viu que estaria se realizando no cumprimento da terceira etapa e que seria na grande vitória no amor divino, ou seja, seria a grande vitória no amor divino para a igreja noiva. Agora vejam, aqui ele continua dizendo, vamos ver onde é que nos diz essa parte do quartinho, e ele fala do amor divino. Citas, página a 102, veja, parágrafo 880, aí nos fala, e isto será conhecido por la iglesia hoy. Aí em cima ele escreve a igreja de hoje e a vindoura. A igreja de hoje e a vindoura. Que seja conhecido pela igreja de hoje. E aí onde está hoje ele escreve a sétima era e a igreja vindoura. E pela igreja vindoura, ele continua dizendo pela igreja vindoura, e ele escreve desenha uma pedra angular à esquerda. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus lhe diga, é que não tem fé conectada com isso. É Deus te empurrando a algo. Isso levanta o teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra isso. Porém, daqui em diante, deixe-me primeiramente falar-te no nome do Senhor. À direita, e ele escreve com o nome do Senhor. No nome do Senhor. Antes que ouças, porque tenho que ir por fé.
tenho que fazê-lo por fé mesmo, que eu ache que esteja bem ou mal, ou o que for, eu escolho o melhor e depois eu faço. E se não tem sido incorreto, é porque tenho esperado que ele me diga o que fazer. Eu tenho esperado por ele. Assim não foi eu, mas ele, porém, veja, o mesmo grande São Paulo esteve uma vez, e muitas vezes Deus tem feito coisa desejada nos seus servos e o façam, tem sido erros. Deus não pode cometer erros. À esquerda ele desenha uma pedra angular e escreve dentro, amor. E em cima ele também escreve a vitória no amor divino. Na página 54 também nos fala, parágrafo 464. Aí abaixo diz, aí embaixo nesse parágrafo diz isto a si mesmo, parêntese grande ao redor dele. Isso mesmo em si agora está daqui em diante e fará passar a grande vitória no amor divino. Não sei o que isso significa. Isso vai acontecer. Talvez na pequena tenda, ele escreve aí 12x20, ele desenha uma pedra angular e escreve amor aí à direita. Talvez uma pequena tenda, um dia desses, assentado lá atrás, ele fará conhecido. Ele fará isso conhecido. Ele escreve na tenda pequena, na carpa pequena, ele coloca a tremenda vitória no amor divino. E em cima ele escreve o caminho de Deus e escreve pequena tenda, pequena carpa, amor divino. E isso tudo, veja, em uma ilha. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo, e então as pessoas poderão ouvir o grande mistério escondido no sétimo selo. Poderão ouvir este grande mistério materializado. Agora se diz, poderão ouvir. Essa é uma das partes que nós lemos no início, que ele diz, veremos aparecer a grande carpa catedral, veremos aparecer as pregações que haverão ali. Agora, qual é o conteúdo dessas pregações? Aí nesta outra mensagem nos diz, poderão ouvir o grande mistério escondido no sétimo selo. Vejam, poderão ouvir este grande mistério materializado, se cumprindo no meio dos seres humanos, para produzir o cumprimento de todas as promessas divinas correspondentes para o fim do tempo, nas quais estejam incluídas a trombeta final, ou grande voz de trombeta, o recolhimento dos escolhidos e a ressurreição dos santos que dormiram no passado e a transformação de nossos corpos. Na página 121 do livro de Citas, parágrafo 1073, aí nos diz, você é completamente estranho para mim. Agora, se eu vou e ponho as minhas mãos sobre você e digo, irmã, tu vais sarar, você poderia crer nisso. Isso estaria bem, mas o que seria se ele viesse? Veja, aquilo foi nos dias passados, lá no dia de Pentecostes, estamos vivendo além desse tempo. Nós estamos mais além disso hoje. Nós estamos mais além do Pentecostes, da mesma forma que estamos mais além do metodismo e luteranos, estamos mais próximos da vinda do Senhor, onde o ministério que Jesus Cristo exerceu, ele mesmo tem que ser exatamente assim como é. Como é a pedra de coroa na pirâmide, tem que estar tão polida para que cada pedra se encaixe perfeitamente, e a igreja tem que estar nessa condição para receber a pedra de coroa e então depois levar a coisa por completo na ressurreição, quando o corpo for ressuscitado. E embaixo ele escreve a ressurreição e à esquerda em cima ele escreve a pedra angular. E em outra oração em cima também, a sua vinda e a ressurreição. À direita também, ele escreve aí, ou desenha uma pedra angular e as eras, e onde diz ministério que Jesus Cristo exercitou, tem que ser em cima, ou seja, onde diz, já estamos muito perto da vinda do Senhor, daí sai um traço até a pedra angular que ele desenhou. E onde ele diz, e a pirâmide tem aí uma flecha, uma seta e a pedra angular. Agora em um estudo, colocaram também essa citação e ele escreve, do lado dessa porção, a palavra, o verbo, em carne humana, volta em carne humana. A palavra, o verbo,
em carne humana, volta em carne humana, ou seja, a palavra, o verbo, volta em carne humana. Ele escreve aí, nesta citação 1073, desse estudo bíblico que colocaram essa citação. Agora, nosso irmão William continua dizendo: isso tudo está escondido no sétimo selo. Isso tudo está para ser revelado no fim do tempo. Por isso, os 7 trovões de Apocalipse 10 dão a fé de rapto aos escolhidos, a revelação para ser transformados, a revelação para ser raptados, e aos que partiram no passado, lhes dá a fé para serem ressuscitados, porque todos os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreveu ali nessa porção da Escritura em carne, ou seja, em carne humana, falando a palavra em céu de carne. Os que estão na sexta dimensão ouvirão e se levantarão. Ouvirão a voz do Filho de Deus no fim do tempo, ouvirão os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, ouvirão a trombeta final, ou grande voz de trombeta, ouvirão o Evangelho do Reino. Deus não pode revelar nada, a menos que não revele uma mensagem. E tudo que Ele tem para revelar a todos os seus filhos, o revela na mensagem final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, representado na trombeta final, ou grande voz de trombeta, representado e representado nos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Essa é a voz do Filho de Deus, a voz do Filho do Homem. É a voz do Senhor que vai estremecer não apenas a terra, mas também os céus, o qual vemos a Escritura em Hebreus, capítulo 12, e vamos ler essa porção ali, do livro dos Hebreus, capítulo 12, versículo versículo 25 em diante diz: olhai que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram aos que o admoestavam na terra, muito menos nós se rejeitarmos aos que admoesta desde os céus, a voz do qual comoveu também a terra, mas agora prometeu dizendo: ainda uma vez, e comoverei não apenas a terra, mas também o céu. E esta frase, uma vez mais, indica a remoção das coisas movíveis como coisas feitas, para que fiquem as imóveis, as incomovíveis. Assim como recebendo nós um reino incomovível, tenhamos gratidão, e mediante a ela sirvamos a Deus, agradando a Ele com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora vejam, nesta mesma mensagem, um pouco mais adiante nos diz, no que estamos lendo, agora tudo está se movendo em direção a essa promessa. E eu também, e vocês me falam em nós também. E isso tudo está sob o 7º selo. Por isso, o anjo voou até outra pessoa, e outro lugar, e outro tabernáculo, e foi dito ao 7º mensageiro: eu te encontrarei ali. Isso vai ter um cumprimento duplo, como pouco. A quem ele estava dizendo, eu te encontrarei ali? A Elias. Veja, ao ministério de Elias. E o espírito ministerial de Elias estará ali, já não em sua quarta manifestação, mas em sua quinta manifestação. E quando os escolhidos retornem, onde você pensa que vai chegar, ou seja, os escolhidos da sexta dimensão, aonde você pensa que vão chegar? Aonde estiver o pilar de fogo, aonde esteja Jesus Cristo se revelando nessa terceira etapa. Vejam aonde é que vão chegar aqueles que vão ser ressuscitados. Aonde está o pilar de fogo, aonde está esta coluna de fogo nesse instrumento, onde ele está velado e se revelando nessa terceira etapa. Agora vejam em uma anotação, ele ali nos escreve os terremotos em forma consecutiva,
estarão sucedendo e será um tempo de muita confusão em todas as nações. O tempo da ressurreição dos santos, os crentes em Cristo, os membros da sua igreja, e ocorrerá a transformação dos crentes vivos, e depois estaremos de 30 a 40 dias na terra. E ele escreve na carpa. Por quê? É na carpa, vejam, onde esta manifestação do pilar de fogo está nesse tempo final, realizando essa obra através desse instrumento no meio da igreja noiva. E onde vão vir? Pois onde está a coluna de fogo. E onde estiver esse instrumento, aí está a coluna de fogo. 30 ou 40 dias na terra, e em cima ele escreve na carpa. E então virá o rapto da igreja noiva com Cristo. Essa foi uma anotação, e veja na página 52 do livro de citações, parágrafo 449, nos diz: Pai, este pequeno grupo, eu quero encontrá-los lá nesse grande dia do rapto. E aí desenha uma pedrinha angular em cima. Quando nós nos reunamos, e desenha uma outra pedra angular à direita. Olhá-los vir correndo de nação a nação, reunindo-nos. Quem é que tem o ministério de reunir? Vejam, é o Senhor realizando através dos ministérios de Moisés e Elias, realizando essa colheita, o qual é a obra de reclamação, o qual tem e o Espírito Santo tem que estar operando esse ministério para poder realizar essa obra de reclamação. E esse nome tem a ver com a obra que ele está realizando. Nós que vivemos, nós os quais estamos vivos, e não impediremos aqueles que estão dormindo. A trombeta soará, e os mortos se levantarão primeiro, e então nós os encontraremos, e então seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E aí embaixo ele escreve: te verei na ilha. E em cima ele escreve a trombeta e a ressurreição e o rapto. E ele escreve o rapto. Agora nosso irmão William continua dizendo: portanto, estamos vigiando por esta gloriosa etapa, a qual vai ser de bênção para Porto Rico, Caribe, toda a América Latina e também para o povo hebreu. Porque aí vai se cumprir que quando eles o vejam vir pela noiva gentia, então eles dirão: mas se este é o que nós estamos esperando, isso é o que nós estamos esperando. O qual na página 22, essa do parágrafo 176, aí ele nos fala, nessa porção diz: e aí estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentem o mundo com as suas pregações e reúnam outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-nos outra vez para que creiam, quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: veja, esse é Deus quem esperávamos, esse é Ele, mas não vem por Ele, vem pela sua noiva. E mais abaixo, aí mesmo ele diz: a mesma coisa, estes judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo outra vez à pátria natal, os leva como um montão de ovelhas novamente ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo venha pela sua noiva e eles o vejam a Ele, eles dirão: este é o que temos estado esperando. Aí Ele está, Ele vai se levantar com cura em suas asas. Em cima ele escreve: os judeus vêm a Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e as suas pregações atormentam. Agora veja, ele vai se levantar com cura em suas asas. Aí ele escreve em cima, página 12, parágrafo 96 e 97. Agora o que diz essa página? Aí está o cumprimento da visão da carpa. Veem onde que eles o vão ver?
vão ver esse ministério messiânico, o ministério da segunda vinda do Senhor, realizando esses milagres e maravilhas, que é onde eles o reconhecerão. E também, na página 41, parágrafo 334, aí nos fala, diz: ó José, quando vê o pequeno Benjamim, o menino Benjamim parado ali, esse é seu irmão mais novo. Ele viu o pequeno Benjamim, aí à direita ele escreve José, agora tão jovem situado ali. As tribos da terra, os judeus, retornam ali onde haverá 144 mil deles parados ali para receber a Cristo quando o vejam vir. Eles dirão: eis aqui, esse é o nosso Deus, quem temos esperado. Então verão as suas feridas. De onde vieram estas? E ele dirá: da casa dos meus amigos. E chorarão e lamentarão, e cada família, as suas tribos de Davi e Naftali, e se separarão todos, cada família, e lamentarão quando vejam ele de pé nos ares, o que transpassaram. E à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras. E em cima ele escreve: os judeus verão a Cristo vir e dirão: este é o nosso Deus. E continua dizendo aqui, o nosso irmão William: mas os escolhidos dentre os gentios dirão: isso era também o que nós estávamos esperando, e nos levou diretamente do céu uma bênção celestial que chegou para nós, e compartilhamos com os outros seres humanos que desejem essa bênção. E como os hebreus, os judeus trouxeram a mensagem aos gentios, o evangelho da graça, o evangelho do reino dos céus, quando Pedro trouxe aos gentios na casa de Cornélio, e Paulo depois estendeu por todos os gentios, assim como Pedro e Paulo, aí está citando Eras na página 30, assim como os gentios levarão de volta aos judeus, assim os gentios levarão de volta aos judeus. E o que levarão os judeus? O evangelho do reino. E quem leva a mensagem aos judeus? Da Apocalipse 11. As duas oliveiras, o ministério de Moisés e de Elias. Esta porção de Eras, página 30, está esta porçãozinha na página 41, parágrafo 333. Aí esta porção diz: esta porção diz: agora, quando volta o evangelho aos judeus, quando o dia do gentil acabe. E ele escreve a dispensação da graça. O evangelho, e em cima ele escreve evangelho do reino. O evangelho está pronto para ir aos judeus. Eu poderia, se apenas pudesse pregar uma coisinha que está por acontecer aqui, aqui mesmo, nesse dia. Está por acontecer quando entremos à era da igreja, e esta grande coisa está por acontecer, seguirá a revelação 11, ou seja, Apocalipse 11, e levantará estes dois profetas, Elias e Moisés, retornando novamente pelos judeus. Estamos prontos para isso, tudo está em ordem, pronto. Esta mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios levarão de volta aos judeus novamente, e o rapto virá. E ele escreve aí em cima: os gentios, Moisés e Elias levam a mensagem aos judeus, e o rapto virá. E também na 333 desse parágrafo, em cima do começo desse parágrafo, ele escreve: o dia gentil é igual à dispensação da graça. E escreve também Moisés e Elias. Agora, na página 130, veja, também nos diz algo aí. Parágrafo 11:53 nos diz: o ministério vai ser Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas, onde tinham estado confusos. Sendo profetas, eles acreditam, vão crer, chamando-os à festa de expiação, Cristo. Deixando que eles reconheçam a Cristo, eles dirão: ele vem, ele vai estar aqui. Os judeus vão estar se reunindo, coisas assim. Então, quando ele vier, vai dizer: eu estou aqui. E em cima ele escreve: chamam Israel da tradição judaica à festa da expiação, Moisés e Elias.
E o nosso irmão William continua dizendo, e se os gentios o levarão aos hebreus, então o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias surge, sai do meio dos gentios para o povo hebreu. Sai do meio dos gentios no grande mistério do sétimo selo, porque o sétimo selo abrange o quarto selo e também o sexto selo, porque assim como o sexto selo para Israel são as duas oliveiras, Moisés e Elias, o sétimo selo é para os escolhidos dentre os gentios, do qual no livro de Citas ele nos fala, página 128, parágrafo 1143, nos diz, debaixo da sétima trombeta é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Vê? Aí ele escreve, em cima de sétimo selo ele escreve Moisés e Elias. E em cima de sétima trombeta escreve também Moisés e Elias. Vê, porque é a mesma coisa. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, o que é o sexto selo para Israel é o sétimo selo para os escolhidos gentios. A vinda do Senhor com os seus anjos para os escolhidos dentre os gentios é o sétimo selo, mas este sétimo selo para Israel vai ser o sexto selo. O ministério de Moisés e Elias que estará manifestado no meio dos escolhidos gentios, operando e cumprindo-se assim em toda a sua plenitude, a visão da carpa, na visão da carpa. Estas palavras de saudação, qual estaremos ouvindo nesses momentos, nos fala, assim, nesta pequena saudação, muitas coisas importantes ali, assim que nos coloquemos de pé e deixamos assim, nestas palavras de saudação, ao nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago.